15 de novembro de 1889. É uma data importante para a história do Brasil. Começa a República. E a nossa tarefa hoje é te contar um pouco de como foi esse processo aqui no país. Mas antes, acho importante a gente conceituar a palavra república. Primeiro que ela vem do latim, res publica, que significa coisa pública. Ou seja, é uma forma de governo em que o povo é soberano e elege seus representantes de forma indireta ou direta, como acontece hoje aqui no país. Dito isso, então a gente volta para 1889. Como é que será que estava o Brasil nessa época? Qual era o contexto político, econômico e social? A gente veio até uma universidade aqui de São José dos Campos para conversar com a doutora em História, Maria Papali, que explicou tudo para a gente. Então, o final do século XIX é um momento em que havia necessidade de se renovar muita coisa no país, porque os próprios empresários, os próprios brasileiros, as classes médias que estavam crescendo, precisavam de um país com uma estrutura mais moderna para comportar essa modernidade. E nós éramos um país muito atrasado. Nós tínhamos, inclusive, ainda a mão de obra escrava e a monarquia, principalmente Dom Pedro II, que ficou mais de 50 anos no poder, ele vai se enfraquecendo, porque vai tendo pressão de vários grupos. Você tem o grupo, por exemplo, dos progressistas, dos abolicionistas, que querem a abolição da escravidão, que querem melhorias, por exemplo, na educação, ou seja, em quesitos de mais inclusão social. Bom, então a gente já entendeu que naquela época vários setores da sociedade não estavam satisfeitos, nem com Dom Pedro II, nem com a monarquia, que era uma forma de governo que estava bastante fragilizada. Mas um evento foi determinante para a proclamação da República, que foi a Guerra do Paraguai. Ela aconteceu entre 1864 e 1870. O Brasil foi até o Paraguai, guerreou, os militares venceram, mas quando voltaram, queriam mais reconhecimento. A Guerra do Paraguai desgastou muito a monarquia, porque ela foi, na verdade, o exército que havia sido vislumbrado que o exército teria algum benefício se ganhasse a guerra, de como de fato ganhou, mas ele perdeu muito, ele não conseguiu aquilo que ele queria, não conseguiu autonomia, não conseguiu melhores soldos, enfim, o exército ele se sentiu muito ressentido com a Guerra do Paraguai. Isso contribuiu para desgastar ainda mais a monarquia. Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da chamada República Velha. Mas a professora explica que nesse primeiro período, os valores republicanos ainda não eram uma realidade. Mas a gente tem essa a chamada Primeira República, ou a República Velha, como alguns vão denominar, que ela vai ser, na verdade, ela vai existir até 1930 e ela vai... de modernidade mesmo, pouca coisa é implementada, porque ela vai virar uma república oligárquica, nas mãos da oligarquia, principalmente da oligarquia cafeeira. Digamos, alguns avanços mínimos ainda em relação ao que se pretendia, muito pouco, tanto que em 1930, a Revolução de 30, ela realmente vem para transformar o Estado num Estado moderno, num Estado que pudesse abarcar toda a sociedade, todos os grupos que estavam crescendo. Hoje, no Brasil, a República é bem estabelecida. Com o governo republicano, os governantes estão subordinados à lei e o poder é dividido em 3 esferas: executivo, legislativo e judiciário. De acordo com a Constituição, eles devem funcionar em harmonia e se complementarem. A Câmara de São José defende que a República é um instrumento de democracia, muito importante nos dias de hoje. E para a vereadora Juliana Fraga, foi esse sistema de governo que permitiu que o país avançasse
no que diz respeito à representatividade. Eu ouvi uma vez uma frase que fala que não existe república sem democracia, né? Então não é a mesma coisa, mas está extremamente ligada. Né? Então é um exercício tanto de democracia, que é poder do povo, né? E a república, que é o do bem comum. Então imagina, olha como que isso casa, né? É você pensar numa república do bem comum e para o povo. Mesmo com os avanços, é preciso reconhecer que ainda existem desafios para que as políticas públicas possam alcançar a população de maneira mais ampla. Na minha opinião, como a República, a gente vota para colocar as pessoas lá, são pessoas que têm que representar, então o que seria mais representativo? Eu acredito que tivessem pessoas que de fato vivem todas as realidades de um país, por exemplo, das minorias, não importa se tem pessoas do quilombola, indígenas em geral, por exemplo, alguém que tenha vivido lá na periferia, que saiba como é o dia a dia do trabalhador, que de fato vá poder estar lá para falar, não, eu sei o que se passa, sei como resolver esses problemas. E a gente dá esse voto de confiança a eles, para que eles nos representem realmente lá, trazendo esses valores que a gente tanto precisa e a gente confia, né? Para que eles ouçam as pessoas aqui e tragam essa representatividade para a gente em forma de ações de tudo que a gente espera. Tem avanço? Tem. Mas ainda precisamos avançar muito na nossa sociedade. Por exemplo, questões como o racismo estrutural, elas precisam ser realmente enxergadas de perto e serem realmente trabalhadas, eliminadas da nossa sociedade. Questões como os mais diversos tipos de preconceito, que eu acho que nós temos que caminhar muito ainda, para que a gente possa ter uma república que de fato seja de incorporar todas as representatividades, toda a multiplicidade que somos, afinal.